Olá, pessoal! Hoje, finalização de pronome demonstrativo. Aqui trago sobre tudo que a gente viu durante as aulas de pronome demonstrativos. Eu vou mostrar aqui um quadro onde contém sobre tudo isso. Bom, nós temos aqui a presença do quadro mencionado. Eu não adentrarei muito em detalhe, pois aqui no canal há vídeo sobre cada coisa que eu vou dizer aqui, ok? Então, como se pode notar, nós temos a presença dos pronomes pessoa, espaço, tempo, enumeração e remissão textual. Em primeira instância, focaremos aqui nestes pronomes, ok? O este, estes, esta, estas e isto. Em relação a esses pronomes, em pessoa, é a primeira pessoa do singular, ok? Primeira pessoa do singular. Quando nós estudamos sobre a função espacial, nós vimos que em relação ao este, esta e o isto, é perto do emissor, perto da pessoa que fala, no caso, o eu. Dei até uma exemplificação lá, certo? Então, é perto do emissor, perto da pessoa que fala. A utilização do este, esta e isto. Ademais, também foi estudado sobre a função temporal, ou seja, tempo. O este, esta, isto são utilizados no presente, no tempo presente, no hoje, no agora. Enumeração, o último citado. Quando estudamos a função distributiva, vimos essa questão da enumeração, que o este, esta, isto, eles se referem à última coisa citada. Remissão textual, para o que vai ser dito, catafórico, este. Neste caso aqui, nós vimos a função cognoscitiva ou referencial, que aborda sobre isso, ou seja, catafórico. Catafórico é algo que vai ser dito, ok? Aí, se você vai dizer ainda lá na frente, o pronome adequado a se utilizar são, os pronomes são este, esta e isto, ok? Em segunda instância, partiremos agora para o esse, esses, essa, essas e isso. Em relação à pessoa, esses pronomes se referem a o tu, ou seja, a segunda pessoa do singular. Ao estudarmos sobre função espacial, isto é, espaço, nós vimos que utilizamos o esse, o essa, o isso para perto do receptor, ou seja, a pessoa com quem se fala. É a pessoa com quem eu estou falando ali no momento, certo? Ao estudarmos sobre função temporal, vimos que o esse, esses, essa, essas e isso são utilizados para um passado ou futuro próximos,
ok? Se eu for falar sobre algo passado, que seja próximo, né? O ontem, antes de ontem, uma semana atrás, né? Não é tão distante, né? Então, vocês utilizam esse, essa e isso. E para um futuro próximo, no caso amanhã, depois de amanhã, 2 dias depois, 3 dias, enfim, você utiliza o esse, essa e isso. Em relação à enumeração, que é a função distributiva estudada, não existe no esse, essa, isso. Remissão textual. Para o que já se disse, anafórico, esse. Então, quando estudamos sobre a função catafórica, não, a função, desculpa, referencial e cognoscitiva, vimos o anafórico. O anafórico é algo que já foi dito, ok? Então, se algo já foi dito, aí eu quero utilizar um pronome mais à frente, você vai utilizar o esse, essa e isso, ok? Agora, partiremos para fechar aqui neste quadro. Vamos para o aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Em relação à pessoa, é para a terceira pessoa do singular, ou seja, o ele, ok? Quando adentramos na função espacial em relação àquele, aquela e o aquilo, vimos que a utilização desses pronomes nessa função é distante dos interlocutores, ou seja, distante de mim, que sou o emissor, e distante da segunda pessoa, que é o receptor, ok? Então, está distante da gente, beleza? A terceira pessoa. Ao estudarmos sobre a função temporal, estudamos que o aquele, aquela e o aquilo são postos em um passado distante. Então, se você quer falar sobre algo passado que faz muito tempo mesmo, você quer utilizar um pronome demonstrativo, o certo a se fazer é utilizar o aquele, o aquela, o aquilo, dependendo da oração. Ao estudarmos sobre a função distributiva, que aqui encontra-se como enumeração, o aquele, o aquele, o aquilo são postos para mencionar algo primeiro, ok? Então, eles se referem a algo primeiramente citado, enquanto o este, o este, o isto é para algo último, né? Para a última coisa citada, o aquele, o aquela e o aquilo é para a primeira coisa citada. E, para fechar aqui este quadro, remissão textual. Em relação a essa parte, o aquele, o aquela, o aquilo não tem, ok? Não existe remissão textual. Aqui, para fechar com chave de ouro, eu trouxe algumas dicas que com certeza vão ser importantes aí para os seus estudos e para o dia a dia também. Então, observem a leitura, acompanhem a leitura. O pronome mesmo e próprio não podem retomar palavras. Exemplificação. Ela o ajudou nas tarefas. Eu faria o mesmo. Então, pessoal, existe muita gente que utiliza o mesmo e o próprio para retomar palavras.
E isso é incorreto de se realizar, de se fazer, porque o mesmo e o próprio, eles retomam ideias, ok? Retomam ideias, como é o caso da oração. Ela o ajudou nas tarefas, eu faria o mesmo. Então você nota que o mesmo aqui está retomando uma ideia. E que ideia é essa? De ajudar a pessoa na oração, na tarefa, ok? Eu trago aqui outra oração que é muito. Acredito que você já viu alguma pessoa falando assim. As leis são importantes para o povo. As mesmas garantem a ordem social. Analisem que as mesmas aqui, elas estão, as mesmas, está retomando uma palavra. Observem, as leis são importantes para o povo. As mesmas garantem a ordem social. Qual é a palavra a qual ela está retomando? As leis, né? Poderíamos dizer assim: as leis são importantes para o povo, as leis garantem a ordem social. E isso é incorreto de se fazer, ok? É errado. Não façam isso numa redação, por favor, porque é incorreto. O certo a se escrever seria: as leis são importantes para o povo, elas garantem a ordem social, já que, por exemplo, numa redação, não pode haver ali aquela exacerbação de repetição de palavras. Você tem que procurar sinônimos para determinada palavra, beleza? E para finalizar aqui, temos que os termos o, a, os, as, mesmo, mesma, tal, próprio, próprios, próprio e próprios, podem funcionar como pronome demonstrativo, ok? Podem funcionar como pronome demonstrativo. Analisem a seguinte oração. Não gostou do que eu falei. Analisem que o do que é a mesma coisa de eu dizer não gostou daquilo que eu falei. E o daquilo é a junção do de mais o aquilo. E o aquilo é o quê? Um pronome demonstrativo. Então você vê que aí o do que é considerado um pronome demonstrativo. Pessoal, espero que os conhecimentos dos quais eu trouxe aqui neste vídeo tenham ensinado você sobre esse assunto. Bom, é apenas isso. Espero você na próxima aula. Tchau!